Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, nós falamos nas aulas anteriores sobre a dança, especificamente a dança de rua, né? E tivemos alguns temas aí relacionados à dança de rua, né? E aí, pegando esse gancho da questão da expressão corporal, certo? Da questão da gente movimentar o corpo, né? Nós vamos trabalhar agora a ginástica de condicionamento físico, tá? Essa ginástica, gente, não é aquela ginástica que a gente está acostumado a ver na televisão, por exemplo, as meninas se apresentando, né, com material e tudo, não. Essa ginástica é uma ginástica voltada para as academias, tá? Não só academia, né, mas é uma ginástica mais voltada para o desenvolvimento da saúde, certo? Então, na aula de hoje, tá? Na próxima aula também, né, na outra semana, a gente vai falar sobre isso, tá? Começando, uma coisa que é importante saber, ó. Ginástica, né? Ação corporal intencional que acontece repetidamente, né? Ela se repete, com o objetivo de desenvolver ou manter determinadas habilidades motoras. O que são habilidades motoras? É os movimentos, né? Os movimentos que a gente tem, certo? É saltar, correr, é tirar um objeto de um lugar, colocar em outro, né? Fazer uma determinada atividade sem cansar muito rápido, certo? Tudo isso são habilidades motoras, né? Trata disso, tá? Aqui a gente tem algumas coisas, né, que a ginástica trabalha, tá? Por exemplo, velocidade, resistência, força, coordenação, flexibilidade. Isso tudo, gente, é as capacidades físicas, tá? Essas capacidades físicas são, né, exercícios que a gente pode fazer para melhorar o nosso rendimento, ou em um determinado esporte, tá? Ou na nossa vida diária, certo? Então, a ginástica, no caso aqui, falando da ginástica de condicionamento físico, certo? Ela trabalha todos esses fatores aqui, né? Esses fatores que dizem respeito ao exercício em si, né? O ritmo também, né? Porque envolve música, né? E a descontração, porque é uma aula animada, né? Uma aula com música, uma aula com coreografia, tá? Então, gera um ambiente leve, um ambiente de descontração, tá certo? E isso também se torna benéfico, né? Para a pessoa que está praticando. A ginástica na saúde, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de exercícios, tá? Manter o corpo em movimento é uma das melhores formas de mantê-lo saudável. E a ginástica é um eficiente método para o alcance de uma boa qualidade de vida, tá? Ao exercitar-se, os benefícios do movimento se espalham pelo corpo todo. Sair da rotina, esquecer os problemas, provoca uma grande sensação de bem-estar, certo? Um dos meus objetivos, né, quando eu passei aquela aula prática para vocês, foi justamente esse: fazer com que você se movimentasse, né? Claro que eu sei que uma aula prática não vai resolver o seu problema, né? Mas a gente trabalha dessa forma para que você desperte, né, o interesse, e ainda mais nesse período que a gente está vivendo, a gente está mais em casa, está mais parado, está mais sentado, está mais deitado, então a gente está fazendo pouquíssimo movimento. Até aquela caminhada que você fazia de casa para a escola, ela está fazendo falta, né? Porque você não está se movimentando, certo? Então, a ginástica, né, é uma das formas de você ativar o seu corpo, tá? Ginástica de condicionamento físico, ó, trabalha diversos fatores, né, como a força, a própria forma física, né, a flexibilidade, a resistência, tá? Isso pode ser para uma prática esportiva,
né, você fazer ginástica voltada para alguma coisa, para um esporte, né, para musculação, para o futebol, para outra modalidade, tá? Ou mesmo para que você se sinta bem para fazer as suas atividades do dia a dia, tá certo? Aqui a gente vai tratar de algumas capacidades físicas, mas eu não vou me aprofundar nelas, tá? Porque a gente vai ver aí mais para frente, nas próximas séries, tá? Sobre cada uma, né? Mas a ginástica trabalha flexibilidade também, tá? Trabalha força, né? Agilidade, tá? Essas são capacidades físicas que a ginástica trabalha. A resistência, né? Aqui a gente tem resistência anaeróbia e resistência aeróbia. O que seria isso? A resistência anaeróbia é aquela resistência rápida, que você faz um esforço rápido, por exemplo, uma corrida na maior velocidade possível, né? E a resistência aeróbia é aquela resistência mais longa, né? Tipo a maratona, o atleta corre uma distância muito longa, então ele tem uma boa resistência aeróbia, tá certo? Equilíbrio também, velocidade, tá? São fatores que a ginástica trabalha, tá? Alguns benefícios da ginástica, certo? Prevenção da obesidade, né? Detalhe, os benefícios que eu vou falar aqui agora, é importante saber de uma coisa, tá? Não é porque você faz a ginástica ou porque você faz um outro esporte que você vai ter todos esses benefícios, certo? Isso vai depender também de como você faz, né? A quantidade de vezes que você faz, a intensidade, tá? Também tem a questão da alimentação, certo? Então, vários fatores vão fazer com que você tenha esses benefícios, tá? Prevenção de doenças no coração, controle da pressão arterial, que é a pressão que o sangue exerce nas nossas artérias, tá? Onde passa o sangue, né? Melhora do movimento das articulações. O que são essas articulações? São essas junções que a gente tem no corpo, né? O cotovelo, o punho, o ombro, né? O joelho, tá? Quadril, onde existem essas junções dos ossos e que a gente consegue movimentar, tá? São as articulações. Melhora do equilíbrio e do condicionamento físico de forma geral, tá certo? Aqui a gente tem o exemplo de 4 ginásticas que são ligadas à questão da saúde, tá? A ginástica aeróbica, que é a ginástica feita na academia, com coreografia, com dança, tá? Com ritmo, com movimentos, né, de ginástica mais orientada, digamos assim. A ginástica aeróbica a gente vai ver melhor também na próxima aula, certo? A ginástica localizada, por que ela tem esse nome? Porque ela trabalha exercícios que são destinados a determinadas partes do corpo, né? Então, por exemplo, se na aula de ginástica localizada de hoje você quer trabalhar membros inferiores, que são as pernas, né? Então, você vai fazer exercício para fortalecer as pernas, tá? Então, isso é a ginástica localizada. A ginástica laboral é aquela ginástica feita no trabalho, tá? Então, vai um profissional até a empresa, aí a empresa separa ali 15, 20 minutos no máximo do tempo de trabalho. Aquele profissional, né? Normalmente é da educação física, ele passa alguns exercícios para os funcionários, né? Depois vai embora e os funcionários retomam as suas atividades. E a ginástica de reabilitação, para aquelas pessoas que estão com algum problema de movimentação, tá? Que, por exemplo, sofreram algum acidente, né? Ou um problema de saúde e precisam, né, de uma ginástica para que ela tenha aquele movimento de volta, digamos assim. Por exemplo, se uma pessoa que teve um problema no braço não está conseguindo movimentar bem o braço, ela vai para a ginástica de reabilitação, vai fazer exercícios para aquele braço, para que ele volte
com seus movimentos normais, tá certo? Aqui, ó, é mais uma explicação sobre cada uma, tá? A ginástica aeróbica, né, exercícios com passos de dança, né, realizados com música, certo? A ginástica localizada, voltada para o fortalecimento muscular, né, eu falei também. Normalmente utiliza o próprio peso do corpo, né, a ginástica localizada, então, normalmente eles não utilizam aparelhos, né, por exemplo, peso, né, aqueles equipamentos de musculação, não, utiliza mais o peso do próprio corpo, tá, nos exercícios. A ginástica laboral, né, como eu falei, com relação aos exercícios no trabalho, né, então, ó, exercícios como alongamento, relaxamento muscular, movimento das articulações, nessas junções que eu falei, realizados em determinado local de trabalho, né? A pessoa faz no trabalho. E a ginástica de reabilitação, movimentos realizados com pessoas que necessitam de melhora física, tá? É justamente aquilo que eu expliquei também, pessoas que precisam retomar os seus movimentos naturais, tá? Então, a atividade de hoje vai ser ó, uma cruzadinha, tá bom? Não vou passar a questão hoje, vai ser isso aqui, ó. Quando, né, você ouvir aqui a explicação, você pode dar uma pausa no vídeo para você desenhar a cruzadinha, coloca as definições, né, de cada uma e depois responde, tá bom? Então, complete a cruzadinha com os tipos de ginástica relacionados à saúde. A gente falou nessa aula, tá bom? Então, ó, a primeira palavra. Utiliza música na realização dos exercícios de baixa intensidade. Você vai colocar aqui, ó. Vou contar aqui os quadradinhos para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. A palavra 1. A palavra 2. Acontece no ambiente de trabalho para que os funcionários possam trabalhar melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 7 quadradinhos a palavra 2. A palavra 3, realização de exercícios localizados visando o aumento da força muscular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Tá bom? Na palavra 3. E a 4, reabilitação dos movimentos do corpo a partir de exercícios ginásticos. Então, a 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? 12 quadradinhos. Por acaso eu tiver contado errado aí, você confirma, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje, tá? Cruzadinha. E na próxima semana a gente dá continuidade a esse conteúdo falando sobre a ginástica aeróbica, tá certo? Então, um abraço a todos, boa semana e até a próxima aula.